Olá, seja muito bem-vindo ao canal Letra de Impacto. Hoje eu quero falar sobre os elementos, sobre as características que você deve adotar na sua letra cursiva e na caligrafia para que você tenha uma letra legível, mas não só legível, uma letra bonita. Se eu tivesse que definir em uma única palavra o que exatamente torna uma letra legível, eu diria que a resposta é a consistência. A consistência não só deixa a sua letra legível, mas também bonita. Eu trouxe esse texto aqui para adiantar a nossa aula de hoje e nós vamos identificar esses elementos, essas características neste texto. São 2 parágrafos, então fique comigo até o final do vídeo porque vou trazer muita informação que vai acrescentar muito à sua escrita. Nós temos 5 áreas em que a consistência vai ser identificada e você deve seguir a consistência, buscar a consistência nessas 5 áreas. Primeiramente, você tem de ter consistência no tamanho da letra. Quando você escreve, você deve sempre observar a linha de base. Todas as letras se apoiam na linha de base. É esta linha inferior. Você vê em todas as linhas a linha de base. É o primeiro ponto. Mas a consistência no tamanho diz respeito ao tamanho da letra. Então, veja que todas as minúsculas estão limitadas a 2 linhas. Esta linha que é a linha de base e a linha imediatamente superior. E este espaço entre a linha de base e esta linha superior é conhecido como altura X. Então, todas as letras minúsculas você deverá escrevê-las neste espaço conhecido como altura X. Pode reparar em todo o texto que todas as letras atendem a esse requisito. E as letras maiúsculas e as letras que têm ascendentes, elas deverão ser limitadas a outra linha superior, que é a linha ascendente. Nestes 2 parágrafos, a fim de destacar a letra maiúscula inicial em cada um dos parágrafos, eu extrapolei o limite da linha ascendente, porque nós estamos escrevendo aqui em caderno e o caderno não tem a mesma pauta que seria a pauta para a caligrafia. Tudo que eu vou dizer aqui se aplica à letra cursiva, mas este texto foi escrito em caligrafia. Então, para dar mais destaque, para ficar mais bonito, eu extrapolei, porque os limites normais do caderno, eles acabam tirando um pouco da beleza da letra maiúscula. Mas você deve, no caderno, procurar respeitar esta altura que é ascendente. Então, eu disse que as maiúsculas e as ascendentes das letras que têm ascendentes devem se limitar à linha ascendente. Nós temos ascendentes em loop, como é o caso do B, do H, do L, e nós temos ascendentes em haste ou barra, como é o caso da letra D. E tem uma regra que se aplica, que é a regra que diz que quando você fizer uma ascendente em haste, você não vai até o ponto máximo, que seria esta linha ascendente. A ascendente em loop, sim, ela é mais alta do que a ascendente em haste. E você vai observar também, dentro desse requisito da consistência no tamanho, as descendentes. Então veja que a letra F tem uma descendente, ela está limitada pela linha descendente. A letra Q é a mesma coisa, então você deverá manter a consistência no tamanho das letras, principalmente na letra cursiva. Se você, por exemplo, não fizer um L com altura, com loop ideal, o seu L pode se parecer com a letra E. Então, a consistência no tamanho pode chegar a comprometer a legibilidade da sua letra, da sua escrita. Vamos agora falar da consistência na inclinação. Este texto que eu escrevi, ele tem uma inclinação para a direita, como vocês podem ver, mas você pode adotar uma inclinação para a esquerda ou mesmo escrever de forma verticalizada. O importante é que você, a partir do momento que você opta, que você tenha consistência. Se você optar por uma inclinação à esquerda, você deve manter a inclinação à esquerda. Se for uma inclinação para a direita, como é o caso deste texto que eu escrevi, então você também deve ser consistente com a sua opção de inclinação. Este requisito ele não compromete tanto a legibilidade como a consistência no tamanho, mas ele vai trazer mais coesão para a sua escrita. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a consistência no espaçamento. O espaçamento ideal, ele se aplica em 4 pontos na sua letra, na sua escrita. Primeiro, o espaçamento entre as próprias letras. Veja que dentro da letra, se nós pegarmos a letra A, a letra O e assim sucessivamente, nós veremos que nós temos um espaço dentro da própria letra. Você não pode escrever de forma exprimida ou larga demais. Então é o primeiro espaçamento que você deve observar. O segundo espaçamento
é o espaçamento entre as letras. Veja que neste texto nós temos um espaçamento ideal. E quando você conecta adequadamente as letras, você, consequentemente, já tem o espaçamento ideal. Então, atente para isso, porque se você não souber conectar adequadamente e manter o espaçamento ideal, você vai ter letras muito agrupadas, muito juntas, e isso esteticamente também não é bom. Depois você deve observar o espaçamento, a consistência do espaçamento entre palavras. Veja que neste texto nós temos também os espaços ideais entre as palavras. E por último, em termos de consistência no espaçamento, eu quero falar sobre a consistência no espaçamento entre linhas. O importante é que você tenha também consistência com o espaçamento que você adotar. Entre as palavras, você pode ter um espaçamento um pouco maior, um espaçamento menor, mas a partir do momento que você escolhe o seu espaçamento ideal, você deve manter essa consistência. Em quarto lugar, eu quero falar sobre a consistência no estilo. Todos nós desenvolvemos o estilo próprio de escrita. E essas características, essas nuances, expressam as nossas preferências pessoais. Então, a meta não é ser consistente com o estilo de alguém, mas consistente com o seu próprio estilo. Em quinto lugar, eu quero falar sobre a consistência na pressão. Tem pessoas que têm mais a mão pesada. Se for o seu caso, quando você descobrir o que funciona melhor para você em termos de pressão, procure manter uma constância na sua pressão. Às vezes você pode testar ferramentas diferentes, como papéis e utensílios para você escrever, mas é um aspecto extremamente importante você descobrir e conseguir controlar a sua pressão. Saber aplicar a pressão corretamente vai te possibilitar, principalmente na caligrafia, este efeito, que é o efeito do contraste, quando você, na caligrafia, sobe de forma leve e desce aplicando pressão. Este é um princípio da caligrafia. Você cria estas sombras, o que consequentemente traz este efeito estético muito bonito, que é o efeito do contraste. Mas isso está relacionado com a pressão que você aplica na escrita. Eu sei que às vezes, para quem escreve com muita força, coloca muita pressão, às vezes é um hábito já enraizado que vem desde a infância, mas é preciso você trabalhar isso aí e com o tempo você, ao conseguir controlar a pressão, você vai aplicar de forma ideal a pressão e vai conseguir estabelecer este contraste da sombra. Eu quero falar agora da velocidade. Escrever mais lentamente, especialmente quando você estiver aprendendo ou mudando hábitos que já estão enraizados, isso vai te trazer mais condições de se lembrar do que eu estou falando, de se lembrar de técnicas que você deve aplicar. Então, procure escrever devagar, porque isso vai te dar mais precisão e controle e vai te proporcionar as condições para você aplicar todos esses requisitos que eu estou trazendo aqui neste vídeo. Eu quero dizer que são muitos elementos, são muitas características, às vezes para você, principalmente se você está começando, é difícil você aplicar tudo de uma vez, mas eu quero dizer que você não precisa de uma vez fazer tudo isso. Foque de cada vez, em cada vez, naquela característica que você acha que você está falhando mais. Então vá por partes, procure trabalhar separadamente cada uma dessas características que eu apresentei e depois, com o tempo, você verá que de forma mais fácil você terá implantado todas essas características na sua letra. Este texto que eu trouxe, ele é um texto que traz todas essas características apresentadas, todos esses elementos. É lógico que você precisa praticar, porque tem a questão da destreza, a questão do desenho da letra, mas esses elementos que eu trouxe são fundamentais e eles devem aparecer sempre que você escrever. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero ainda acrescentar que as margens também devem ser respeitadas. Aqui eu infringi esta regra porque eu quis escrever a frase por completo, por se tratar de caligrafia. Eu não quis cortar, separar em sílabas. Eu acho que esteticamente ficaria mais bonito escrever a palavra por completo, a frase por completo, e por isso eu avancei o limite que seria o limite das margens. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que, se você gostou, você deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que você considere se inscrever. Eu agradeço por ter ficado até agora no vídeo e te vejo, como sempre, no próximo vídeo.